Você está ouvindo Tribes Podcast. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Salve tribo! Estamos começando mais um podcast Tribe Zen. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soleiris Longo. Hoje temos um episódio aqui extremamente especial, pois estudamos muito para trazer esse conteúdo para vocês. Bom, esse episódio é aquele episódio que fala assim: será que em algum momento da sua vida você já questionou se você vive numa realidade simulada ou numa Matrix? É exatamente esse o contexto central. Eu sempre me questionei se a gente está adormecido, se a gente vive num sonho ou numa realidade simulada de alguma forma. Nesse episódio, vamos trazer conexões filosóficas e revelar sobre chaves simbólicas apresentadas no filme Matrix ou Matrix de 1999, das irmãs Wachowski. Um verdadeiro marco no cinema, né? Ele se tornou um fenômeno instantâneo por causa dos efeitos especiais e todo aquele jogo de câmera lenta que teve durante as cenas de ação. Bem-vindo ao deserto do mundo real. É interessante trazer esse tema à tona, porque isso pode nos trazer muita clareza sobre a nossa realidade atual. O Matrix ele fez 20 anos já, né? Porém, os temas que eles falam no filme ainda são muito atuais e pode trazer bastante clareza para o modo como a gente vive hoje em dia. Ainda tem um impacto profundo, muito Sim. profundo, que representa várias escolas de pensamentos aí, provocando discussões filosóficas de altíssimo nível, né? Mas vou deixar uma dica para vocês aqui, depois que vocês escutarem esse papo. Na Netflix tem lá a trilogia completa do Matrix. Não sei até quando, porque de repente sai do catálogo, mas você pode agora reassistir esse filme com uma outra perspectiva depois de escutar esse papo. Sim, assistam, porque tem muita coisa que a gente não percebia, a gente achava que era só apenas um filme de ação. Porém, tem muitas questões filosóficas e espirituais interessantes. E é justamente sobre essa genialidade de trazer um conteúdo tão profundo, um contexto tão legal sobre autoconhecimento embalado num filme blockbuster, cara, de Hollywood, assim, é inacreditável, porque quando a gente soube desse filme lá 20 anos atrás, Nossa, né? Eu me lembro. Tinha 9 anos de idade quando saiu esse filme. Então, 99. Eu lembro que no Brasil começou a fazer um barulho, assim, soltar uns trailers que deixou a galera, assim, muito alvoroçada, porque era algo que a gente não tinha visto ainda, né? Eu me lembro bem de um trailer que mostrava aquele espaço branco todo com o Neo lá e de repente vem aquele corredor de armas. Aí você fala, nossa, esse filme vai ser muito louco, Muito cara. louco, é verdade, Né? ação e tudo mais. E se você olhar pra capa do filme hoje, você fala assim, cara, talvez eu nem assistiria esse filme, porque é um filme tela quente mesmo, assim, E quando né? você lê a sinopse é interessante, porque na sinopse do primeiro filme tá lá, né? Um hacker invade o sistema e descobre que luta contra máquinas. Então é uma sinopse muito tosca, assim, que Exatamente. quando convence até por esse olhar, mas vai muito além de um hacker que invade um sistema, né? Cara, que inocência essa sinopse. Que inocência, porque depois desse papo vocês vão entender o que a gente tá falando. Sim. Prepare-se então para uma viagem profunda agora
no universo de Matrix que vai explodir cabeças. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Legal. E assim, o primeiro filme, ele, além dessa sinopse super óbvia que a gente falou, ele também tem uma roupagem da clássica jornada do herói, né? Daquele escolhido que vai salvar a humanidade do domínio das máquinas. Coisas que a gente já viu, por exemplo, em outros filmes, tal, que o Matrix é uma compilação de outros filmes, HQs, inspirações que eles colocaram ali nesse super filme de ação. Mas a profundidade dos temas é uma coisa assim que me explode a cabeça depois de estudar tanto sobre esse tema e ver outras reflexões, outras análises. É muito legal mesmo. Inclusive, eu já deixo aí uma pulguinha atrás da orelha para vocês ouvintes, porque eu vou deixar aqui no anexo da descrição do episódio um artigo que foi escrito em 2003. Muito já se falou sobre esse artigo, do Nick Bostrom, que ele dá algumas teorias que é bem possível que a gente realmente viva numa simulação, numa realidade virtual. Total. Tem várias teorias que falam que o mundo que a gente conhece, né, a realidade, ela é apenas um holograma, né, uma projeção. É isso. Bom, é o seguinte, a gente vai seguir por uma ordem cronológica do filme para abordar alguns temas e relacioná-los com a nossa realidade, para vocês entenderem, porque a gente já citou até no primeiro episódio que Matrix talvez seja um documentário. Sim, e é aquela história também, que a gente traz esse filme porque a gente vive um momento da nossa sociedade que é uma realidade muito parecida com o Matrix, que a gente tá avançando cada vez mais com a inteligência artificial e a gente tá cada vez mais dependente também desse mundo digital e usando cada vez menos os nossos próprios mecanismos, vamos dizer assim, né? Não, a sociedade tá completamente envolvida no digital. Isso, até outros filmes já abordaram esse tema, né? Se a gente vê Exterminador do Futuro, o Duro de Matar 4, em que houve um colapso total da sociedade a partir de um crash digital. Então, realmente, a gente está, nesse momento, bastante parecido com essa situação aí do mundo da Matrix, que eles gravaram e colocaram em 1999, era bem a época do filme, porque a gente vê no monitor do Neo, no monitor, na verdade, da Trinity, no começo do filme, que ela recebe uma mensagem a data é 1998. Isso. Inclusive também acho que foi uma era assim que meio que explodiu a tecnologia, começou a chegar na casa de várias pessoas e também a questão do que a gente traz aqui, que nós somos cada vez mais dependentes dessa questão tecnológica, não é culpa minha, não é culpa de ninguém que está ouvindo, assim, a gente vê que é indiretamente, porque a gente vive numa sociedade que distrai a gente cada vez mais com entretenimento, com coisas novas, tecnologias novas, para que a gente sempre esteja buscando preencher esse vazio existencial com coisas tecnológicas. Muita gente não conhece a história completa de Matrix. Por quê? Todo mundo conhece a trilogia e tá atento para assistir o quarto filme. Porém, as irmãs Wachowski, né, que na época que gravaram Matrix, eles eram irmãos, depois eles trocaram de sexo, né, e tal, e agora irmãs Wachowski. E até no quarto parece que uma só que vai participar do roteiro do filme e tal. Mas é o seguinte, antes do Matrix, tem uma história que conta como chegou naquele ponto das máquinas, do conflito. Porque no Matrix, né, no primeiro filme, ele já mostra um ponto em que a sociedade está completamente dominada pelas máquinas e tudo mais. Só que não explica tanto. E aí, o universo Matrix tem jogos e tem animação. E cada uma dessas obras tem informações que não foram contadas nas outras mídias. Isso é muito interessante. No princípio era o homem. E por um tempo foi bom. Mas a chamada sociedade civil da humanidade logo sucumbiu à vaidade e à corrupção. Então o homem criou a máquina, à sua própria semelhança. Desse modo, o homem se tornou o arquiteto de sua própria extinção. Então temos aqui a animação Animatrix, que a gente vai dar uns spoilers agora.
em benefício da nossa conceitualização aqui, em benefício da filosofia, porque vai valer a pena vocês entenderem como tudo isso começou, já que no filme a gente tem um ponto de partida não explicado de como chegou a esse ponto, como chegou a esse conflito absurdo aí. Acontece que no filme Animatrix, na animação, eles explicam que os seres humanos utilizavam as máquinas, robôs, para o seu serviço, né? Como escravos. Como escravos, exatamente. Hoje é assim que funciona, né? A partir de um tempo que as máquinas foram ficando mais inteligentes, a tecnologia vai avançando, o que acontece? As máquinas vão ficando cada vez mais sensíveis, inteligentes, machine learning. O que acontece exatamente no filme Eu, Robô, do Will Smith, em que um dos robôs começa a sentir, né? Começa a sentir emoções. É exatamente isso que acontece no Animatrix. E numa troca de lotes, né, por um modelo mais novo de um robô, um desses robôs, ele tem um instinto de sobrevivência. Isso, ele se defende, né? Ele defende. Mata o dono. Ele mata o seu dono. E aí que acontece toda uma trama ali, para resumir todo esse impasse, que é legal você assistir também. A humanidade quer exterminar, né, as máquinas, já que elas podem virar uma ameaça. Porque elas são uma ameaça. Exato. Eles têm sentimentos como seres humanos, podem querer os seus direitos. Não demorou muito para que isso começasse a mudar. Embora leais e puras, as máquinas não eram respeitadas por seus donos, que as viam como uma ameaça inesperada se multiplicando. O juiz Herbert Perkins está ouvindo os argumentos finais da promotoria neste último dia do julgamento do B166ER. B166ER. Um nome que jamais será esquecido, pois foi o primeiro de sua espécie a ir contra seu dono. Nenhum direito ou privilégios que ela estabelece e assegura aos cidadãos dos Estados Unidos. Pelo contrário, elas eram na época consideradas uma classe de seres subordinados inferiores. No julgamento do B166ER por assassinato, a promotoria pediu a destruição da máquina. B166ER simplesmente declarou que não queria morrer. Os humanos querem exterminar as máquinas e nisso as máquinas utilizam uma fonte de energia que é o Sol. Como que os seres humanos resolveram esse conflito? Cobrindo os céus com uma nuvem negra, que isso mostra no filme Matrix, para destruir as máquinas, né? E tem um efeito colateral também, né? Que sem o Sol, como que o ser humano vai sobreviver? Temos somente pedaços de informação, mas o que sabemos com certeza é que no início do século XXI, toda a humanidade se uniu para celebrar. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência Artificial. Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Mas sabemos que fomos nós que riscamos os céus. Na época, elas dependiam da energia solar e acreditava-se que elas não poderiam sobreviver sem uma fonte de energia tão abundante quanto o Sol. Através da história da humanidade, temos dependido das máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, não existe sem uma certa ironia. É a catástrofe que acontece, né? É o desmatamento que está acontecendo aqui. Nada cresce sem sol, né? Exatamente. E nessa, o que acontece? As máquinas, elas arranjam uma outra fonte de energia. Qual é essa outra fonte de energia? Que aí é o começo do Matrix. Exatamente. Que eles usam os humanos como fonte de energia. Muito legal. Exatamente esse é o background que a gente tem no Animatrix. E agora faz um pouco mais de sentido para a gente começar a falar sobre os conceitos filosóficos de forma prática aqui. E agora é o seguinte, desliga a sua atenção da ação do filme e vem com a gente nessas reflexões. Nos simbolismos, né, do Matrix. Exatamente. Muito legal. Então, primeira coisa, galera, que eu queria trazer aqui no papo pra gente, né? Lembrem-se do primeiro filme, que é o seguinte. Eu quero trazer um questionamento que é a base para tudo que a gente vai falar. Qual é a prisão mental que a gente se encontra hoje na sociedade? O que nos aprisiona? Eu acredito que a gente depende do externo para se preencher. Exatamente. Eu acredito muito nisso. A gente está sempre buscando preencher esse vazio com o externo, né? Com distrações, com entretenimento, com estímulos, novidades. Uhum. E o nosso vazio interior é a falta de sentido que a gente tem na vida, que a gente não sabe pra que a gente veio aqui, o que a gente tá fazendo aqui, não tem propósito. E aí a gente procura preencher com essas coisas externas.
E eu acho legal também trazer essa questão da inteligência artificial, que mostra por que as máquinas se rebelaram e tudo mais. Só que a gente tem que entender também que nós estamos nos tornando um pouco mecânicos, né? O ser humano está cada vez mais automatizado, né? Que tem aquela questão da consciência plena, da atenção plena, porque a gente está vivendo muito no automático. E nós estamos nos tornando muito materialistas, né? Acumulando muitas coisas, extraindo tudo da natureza e afastando cada vez mais a nossa essência, né? Então, você pode dizer assim, que assim como as máquinas são programadas e tem um software, né? Nós somos seres programados, nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, procriamos e morremos. Nós apenas usamos o mundo e não o entendemos ainda. Então, a gente não tem uma compreensão de mundo, a gente apenas está aqui usando o mundo, né? E a gente está se tornando uma inteligência artificial também, porque nós não somos mais autênticos. Então, essa questão da inteligência artificial é muito dessa mecanicidade que nós estamos vivendo. Exatamente. Pensa o seguinte, sabemos que somos programados na nossa infância. Tem aqueles dados científicos que todo mundo já conhece, que até os 7 anos de idade, a gente é realmente programado pelo nosso meio, pela nossa família. Tudo que a gente absorve lá, ele vai fazer parte das nossas características pro resto da vida. Então pensa só, qual a diferença com a Matrix? Porque você realmente recebe um programa. E aqui no Tribe Zen a gente traz vários assuntos e temas que é realmente dando esse empurrãozinho para abrir a percepção, para despertar e começar a questionar isso. Falar assim, caramba, realmente, eu talvez não escolha a minha programação quando eu nasci. Mas eu sou responsável agora para mudar isso. E eu posso, e vocês podem. E essa é a questão. Aquela questão também que a gente comentou um dia sobre a adolescência. Por que a gente se rebela na adolescência? Porque a gente recebe comandos, né? Nossa vida inteira. Os primeiros setênios, principalmente, que muita gente fala que a gente recebe esse programa. Quando a gente entra na adolescência, nós nos rebelamos, porque a gente não quer que ninguém tome mais decisão por nós. Nós queremos tomar as nossas decisões. Então, é como se fosse o primeiro despertar. Lembrem-se da sua adolescência rebelde. Talvez tenham adolescentes aqui nos escutando. E é normal essa rebeldia, que é o quê? Questionar a realidade. Eu não estou falando que você fazer ações agressivas é o caminho, não é. Mas questionar é o caminho, saber o porquê das coisas. Será que a gente nasceu nessa sociedade e a gente deve seguir essa manada? Deve trabalhar, consumir, envelhecer, reproduzir e morrer? Não é possível que seja só isso. Olha que legal. Então a gente começa o papo de Matrix falando exatamente sobre isso. Por quê? Vamos conectar agora o despertar com o começo do filme da Matrix. Olha só quantas analogias interessantes a gente tem. O filme já começa mostrando um pouco da vida do Thomas Anderson, que ele possui um avatar digital que é o Neo. E o que está acontecendo? Ele está dormindo. E aí, wake up, Neo. Olha que genial. Né? Primeira mensagem. Sinais do universo, a gente pode falar. Mas por quê? Por que o Thomas Anderson? Porque é o seguinte, galera. Assim como a gente fala do despertar, no episódio 1 a gente falou sobre isso. Conecta essa ideia. O despertar não é nada mais do que você ter interesse em investigar, começar a questionar e começar a tentar achar um significado mais profundo para a vida, para as coisas, para as questões. Será que a gente é só esse corpo e mente perecível mesmo? Então, Thomas Anderson, um funcionário de uma empresa de software, um hacker à noite, né? Tinha essas vida dupla. Ele é um cara que tinha essa coceira de saber sobre a vida. Algo não estava no lugar. Algo estava ali por trás dos bastidores e ele queria saber, né? Então, essa questão de quando a gente tem aquela inquietude da alma. E muita gente vê essa inquietude da nossa alma, do nosso interior, como uma aberração, anomalia. Tipo, como assim? Você não está satisfeito com essa vida tão perfeita, né? Que a gente vive. O Neo, ele tinha isso, ele não conseguia dormir, tava pesquisando, né? Você vê a tela dele pesquisando artigos, Morpheus, ele tava investigando ali a ação de hackers como ele, que é a Trinity, Morpheus. É, igual você quando fica pesquisando sobre teorias da conspiração na internet. Ele buscava o que é Matrix. Até um momento ele não sabia, mas no começo do filme ele já tinha essa palavra. O que é Matrix? Né? É verdade. É muito legal. E até trago para vocês um conceito cruzado aqui com um outro seriado que é o Gambito da Rainha, muito interessante. Se vocês analisarem também como universos paralelos existem na cabeça das pessoas, por exemplo,
Ali no jogo de xadrez, a personagem, ali era o universo dela, era o domínio dela. Assim como o universo digital também era o domínio de Neo. Muito interessante colocar isso como se a gente se limita aqui nesse plano físico, racional, e existe toda uma coisa muito maior dentro de outros planos. Como se fosse uma Matrix dentro da Matrix, né? Exatamente. Eu acho que é legal trazer esse questionamento. Por que o Morpheus e a Trinity chega até o Neo, né? Por quê? Ele já estava buscando por esse despertar, né? Que nem tem aquela frase que fala: quando o aluno estiver preparado, o mestre aparecerá. Que é, no caso, quando eles aparecem na vida do Neo, né? Sempre tem, né? Nas nossas histórias de vida, aquele momento que você tá pior ali, sempre aparece alguém que é como se fosse o seu guia, né? Não adianta a gente querer despertar ou passar algum conhecimento, algum livro para alguém que não está preparado para esse conhecimento. Por isso que essa frase faz tanto sentido. Se você não está preparado, o conhecimento não vai ser assimilado, integrado. E isso é muito legal porque é o seguinte: a gente vê frases por aí, livros, músicas, e no momento que a gente começa a ter uma compreensão mais sutil do mundo de dentro para fora, você olha para aquela mesma frase, música, filme ou qualquer coisa e fala: caramba, agora eu tô sentindo. Agora eu tô entendendo o que isso quer dizer. É verdade. É como se você percebesse os sinais mesmo, né? Como a gente já disse, os sinais do universo e essas sincronicidades também. E aí, seguinte, você tá disposto a ir atrás dessa verdade e até o fim? E aí vem um questionamento que é muito importante, que é quando o Neo recebe a mensagem de falar: siga o Coelho Branco. O Coelho Branco... no Alice no País das Maravilhas, a gente já vê que ele é um comunicador entre os dois mundos, que ele leva a Alice para outra dimensão. Então eu achei bem legal eles trazerem essa referência, né, de sigam o Coelho Branco. E aí ele teve o ímpeto de ir até atrás disso. Ali exatamente o que aconteceu foi uma sincronicidade, né? Quando a menina aparece com a tatuagem, e aí ele fala: opa, tem alguma coisa estranha por aí. Uma sincronicidade avisada, vamos dizer assim, porque ele recebeu a mensagem direto dos mestres dele, dos guardiões, como a gente pode chamar, e a vida nos dá muitas sincronicidades. Às vezes sinais. Você tá apenas lendo, né? Que nem ali apareceu em forma de mensagem, mas às vezes você tá lendo algo e tá falando sobre um determinado assunto que já aconteceu comigo, e aí vem uma pessoa e fala assim: nossa, você já ouviu falar sobre isso? E aí, às vezes é exatamente sobre aquele assunto que você tá estudando. É a pergunta que nos motiva, Neo. É a pergunta que trouxe você aqui. E você sabe qual é, como eu sabia. O que é Matrix? A resposta está em algum lugar, Neo. Está procurando a você. E vai encontrá-lo, se você quiser. Você não perde nada em treinar sua intuição, em tentar escutar um pouco mais a inteligência do coração, porque os sinais são muito valiosos. Esse conhecimento intuitivo, ele é muito mais amplo do que o nosso conhecimento racional, muito mais amplo. Então fica uma dica aí também para, não é loucura, treina isso aí. Se você pensar em civilizações antigas, eles navegavam por mares abertos, sem mapa, sem nada, e chegavam porque eles conheciam. Não adianta só você ter essa coceira como o Neo tinha de querer saber as coisas. Você tem que estar disposto a ouvir. Tem que estar disposto a ir atrás dessa informação, desse feeling, né? Desse sentimento que está aí dentro de você, e você sabe que ele está lá, mas você precisa descobrir até onde ele vai te levar. Verdade. E uma coisa interessante também a gente trazer, porque tem algumas curiosidades no filme que não são explicadas, né? Mas estudando sobre algumas teorias, Thomas, né? O nome dele no filme, né? Dentro da Matrix, é Thomas Anderson. Exato. E o Thomas Anderson, o que significa? Thomas significa aquele que está preparado para ver, e Anderson significa o filho da coragem. Então é aquela questão que o Lucas acabou de trazer. Se você não está preparado para ver as coisas, para ouvir, não adianta vir um guia e querer te mostrar a verdade. Você não vai estar preparado. Por isso que livros de autoajuda ou livros muito místicos talvez sejam até ridicularizados por muita gente, porque, aquele conhecimento não encaixa. Sem conceito, ele não vai encaixar, ele vai parecer até absurdo. E outra coisa que acontece é que quem não está
nessa jornada de investigação, de descoberta, ele vai agir praticamente como acontece na Matrix, que vai defender que o racional é o caminho. Sim. Ele vai defender a Matrix. Que a ilusão é a realidade. E nesse caso também, uma coisa interessante, o momento que a gente pode ligar com o nosso despertar mostra muito isso, que o Neo, ele tá esgotado de apenas sobreviver e tá pronto para despertar. Ele tá esgotado, ele não quer mais aquela realidade, né? Até o diálogo que ele tem com o chefe dele, quando ele chega atrasado na empresa, é muito interessante. Você tem um problema com a autoridade. Pensa que é especial e que as regras não se aplicam a você. Obviamente está enganado. Esta é uma das maiores empresas de software do mundo, porque cada empregado sabe que faz parte de um todo. Por isso, se um empregado tem um problema, a empresa tem um problema. Chegou a hora de fazer uma opção. Ou você escolhe estar em sua mesa, no horário a partir de agora, ou você escolhe procurar um outro emprego. Quase com o diálogo da pílula ali. Sim. É muito legal. Então o filme ele tá cheio desses sinais também. Até nesse momento mesmo que ele chega lá falar com o chefe, você vai ver que tem o cara limpando a janela, escorrendo ali o sabão, como se fossem os códigos da Matrix. Tá tudo muito marcado, porque não faz sentido, né? A câmera de repente ficar no cara que tá limpando a janela. Aí você vê esses sinais a todo tempo no filme. Ele já tá esgotado ali, né? É. Já tá mostrando. E eu achei interessante também quando você trouxe o ponto do chefe, que você mesmo fez eu ter esse olhar, que o chefe fala pra ele é muito aquilo que a Matrix, né? O sistema faz a gente acreditar que nós não somos competentes, que a gente não é especial, que a gente tá pensando que a gente é quem, né? Uhum. Então, eu acho legal aquele chamado que o chefe dele dá, que é muito o que a sociedade faz a gente acreditar que nós somos, né? Por isso que a gente fica aí depressivo e ansioso, enfim. Já que a gente tá falando dos simbolismos aí e tudo mais, né? Matrix, né? O que é a Matrix? A gente pode entender que, né, são matrizes matemáticas, né? Matriz matemática, elementos organizados em linhas e colunas. E no filme, ele se relaciona mais com essa matriz binária de computação, porque o filme tem toda uma base de computação, né? 0 e 1, né? Relacionados até com a estética do filme, que é um pouco mais retrô, old school, naqueles monitores antigos de fósforo verde. Muito interessante até. Eu comecei minha vida na informática até nesses super tubões, assim, esses monitores CRT, anos 80, chegou no Brasil anos 90, os IBMs famosos e tal. Eu também já tive um. Mas tem outro significado mais profundo e mais conectado com o contexto do filme, que a palavra Matrix significa o quê? Na etimologia da palavra, Matrix significa útero, né? Que é aquele mundo que dá luz aos nossos corpos. E o sentido da Matrix é te dar um veículo, que é o seu corpo. Você precisa desse corpo para estar aqui e ter essas experiências nessa simulação. Então, a Matrix é como se desse a luz para o nosso corpo mesmo. E aí tem uma frase até que eu anotei, eu achei interessante, né? Você tá usando esse veículo seu para te dar liberdade ou ele é apenas uma prisão? Boa reflexão, hein? Como você cuida do seu veículo, do seu templo? Muita gente também relaciona com o templo. Como a gente se alimenta, como a gente cuida dessa máquina, que ela é nosso veículo. Também é interessante trazer uma questão do nome do Neo. Olha que interessante. One, tem um anagrama ali de em inglês. E que também você consegue ver isso na porta do apartamento de Neo, quando aparece a primeira cena dele abrindo a porta para os caras que estão pegando lá o CD com ele lá. 101. Isso, 101. É a porta, 101. E a primeira porta que aparece no filme tem 303, que é a Trinity, que aparece lá hackeando lá aquele momento que os agentes estão atrás dela. E Neo, fala um pouco mais sobre esse nome. O Neo, ele também tem aquela questão, né, dele ser o escolhido, né, que é como se fosse o Messias que veio salvar a Terra, que tem até umas brincadeiras que o cara chama ele, né, você é meu Jesus Cristo, você é meu Salvador, né. Então, exato. Tem essa questão dele ser o Messias. E Trinity também, vamos puxar a Trinity já. A Trinity também, ela tem a característica da essência humana, que a Trindade, ela tá presente em várias questões da nossa realidade. A gente pode ver o 3 em várias coisas, como no cristianismo, né, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. No Egito tem Ísis, Osíris e Horus. E na Índia tem Brahma, Vishnu e Shiva,
Então, essa questão da trindade está muito presente, né? E segundo Pitágoras, o símbolo da essência humana é o 1, que representa o divino dentro de nós, né? Aquela centelha divina dentro de cada um de nós. E quando o 1 quer vir ao mundo, ele precisa de um objeto tridimensional, que seria a Trinity, né? Então, quando o 1 vem para o mundo, ele precisa de um corpo, ele precisa de um veículo. E quando o Neo tem contato com a Trinity, ele começa a ser a sua própria essência também. Que é aquela questão que ele deixa de ser o Sr. Anderson e começa a ser a própria essência dele. Muito legal. E você pode perceber também que o amor, no caso, é onde proporciona as catarses do filme. Em vários momentos, na trilogia toda. Muito interessante isso. E ali que acontece, até se relacionar, né, no começo do filme, que ele tá fugindo dos agentes, ele não consegue. Ele ainda tá em dúvida. Falta algo. E a partir do momento que ele tem o contato com a Trinity, tudo muda. A Trinity tem também essa referência do amor incondicional, né? Que liberta o ser humano. Então, quando você passa a sentir esse amor, você sente a liberdade real da vida. O amor é uma coisa que, no universo da inteligência artificial, que é incompreendido ainda, né? É um poder que vai além. Eles buscam, né? Essa qualidade humana. Exatamente. E Morpheus? Morpheus, né? Na simbologia também, ele significa o filho do sono da noite, que tem o poder de aparecer no sono e se comunicar e revelar a verdade. Na mitologia grega, ele toca os seres humanos com uma papoula vermelha e faz com que as pessoas passem para outra dimensão. E no filme, ele oferece a pílula, né? Esses nomes que parecem ser legais para um filme de ação, né? Trinity, Neo, Morpheus. Só que, tem tudo símbolo, tudo chave simbólica dentro desses nomes. Muito legal. E quando ele dá a pílula para o Neo começa a ver uma outra realidade, né? Ele vê que a Matrix realmente é uma ilusão. Que a gente pode associar com outras coisas também. Ele né? começa a receber agora a percepção, a clareza do que é a realidade. Né? A gente até associou, né, com a ayahuasca, por exemplo, né, o vinho da alma, que muita gente fala que quando você toma, você consegue ver o mundo real, outra percepção. Tira os véus da percepção da vida, de uma consciência, que você pode chamar do que você quiser, essa consciência plena, né? Isso, a conexão com o todo também. Conexão com o todo. A ayahuasca é muito interessante, a gente vai trazer alguns episódios sobre ela, porque eu sou suspeito para falar, porque é muito interessante, realmente. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. E 3 atributos muito importantes para sair da Matrix, que a gente conseguiu achar também, é que para sair da Matrix você precisa da vontade, do amor e da sabedoria. A vontade é o Neo, tem a vontade de sair da Matrix. O amor é a Trinity, que mostra para ele, né, que ele precisa do amor para descobrir a essência. E Morpheus é a sabedoria, que é o mestre, que mostra o caminho para ele. Então, outra cena interessante pra gente criar uma analogia aqui é quando o Neo tá no carro com a Trinity e ele é tratado de uma forma um pouco mais brusca e tal, mais agressiva pelo pessoal ali. E aí ele ameaça, falando, não, me deixa aqui então. E ela pega e dá aquela frase de impacto que faz ele repensar a vida inteira dele, né? Que ele fala o seguinte: por favor, Neo, confie em mim. Por quê? Você já teve a experiência, Neo. Sabe como será se sair. Sabe exatamente como acaba. E eu sei que não é o que deseja. Os ciclos, eles se repetem na sua vida. Você já sabe onde vai dar. Por isso que é interessante estudar essas coisas que a gente está trazendo. Ter essas reflexões. De repente, né, ter novas experiências subconscientes, né, uma respiração diferente, uma medicina diferente, que pode te levar a uma rua diferente, que é a proposta ali dele. Você já sabe onde vai dar esse lugar. Se você quiser ir, você vai. E se você quiser ver a realidade como ela é, continua com a gente, confia. A Trinity dá esse suporte para ele ali, que pela primeira vez ele já se sente conectado e confia nela para seguir. Sim.
Eu acho interessante que eles trazem bastante essa questão de padrões repetitivos que a gente tem. Porque muitas vezes as coisas dão errado na sua vida porque você está repetindo padrões. E aí você tem que ligar a chavinha e falar assim, eu não quero mais por esse caminho, porque esse caminho eu já sei o resultado. Exato. É muito interessante isso. E olha só, o que acontece no carro, né? No carro eles tiram um parasita que está dentro do Neo e ele fica mega assustado porque ele fala, caramba, isso era verdade. Ele sonhou com isso. E sonhos lúcidos é outro tema que a gente quer abordar aqui no Tribe Zen, que é muito interessante, Tem até, só para dar um gostinho para vocês, tem pesquisas e testes feitos com atletas que praticaram durante os seus sonhos e tiveram resultados reais na sua performance. Nossa, é genial isso, né? Sonhos lúcidos. Eles são também outro portal para um conhecimento gigantesco. E ali dá esse gostinho, porque na verdade ele se assustou, porque ele se surpreendeu que foi verdade, né? Ele pensou que era só um sonho, né? Mas vale a conotação aí pra gente trazer. O Morpheus ainda faz uma frase, um questionamento pra ele que fala exatamente assim: você já teve um sonho que o sonho parecia ser verdadeiro? E se você não conseguisse acordar desse sono, como você saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Já teve um sonho, Neo, que parecesse realidade. E se não conseguisse acordar desse sonho? Como saberia a diferença entre o mundo dos sonhos e o mundo real? Nossa, incrível. Os diálogos do começo desse filme é uma coisa de louco. Nossa, cara, é uma porrada atrás. Tem que assistir várias vezes mesmo. Da outra. É inacreditável. Mas vamos seguir em diante, que agora temos umas analogias bem interessantes aqui para puxar. Sim. Sobre essa questão, o que é real? Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Bom, eles trazem também uma analogia muito parecida com o mito da caverna de Platão, que consiste na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, o que seria necessário para atingir o verdadeiro mundo real, pois a realidade não é aquilo que é produzido a partir dos sinais interpretados pelo nosso cérebro, através dos nossos sentidos, né? Então a gente associa muito a realidade, que é aquela questão que o Morpheus traz, que é baseada nos nossos sentidos, nossas sensações, o que nós vemos, o que nós sentimos, enfim. Não passam de sentidos. De sinais elétricos no nosso cérebro. Sim, realmente. O que é a realidade? O que é a realidade? E na caverna tem uma fogueira que projeta sombras na parede, né? Através de gestos e objetos. E essas pessoas que estão aprisionadas lá, elas acreditam que a única realidade são aquelas sombras na parede. Olha que incrível você achar que só aquilo existe. E as sombras da caverna, elas só existem porque algo material se manifesta. E quando o material é retirado, já não há mais sombras, pois o material é temporário. Enquanto os homens vivem em função das sombras, será um homem superficial, que a gente não busca aquela profundidade, porque a sombra só pode ser gerada através de um objeto material, concorda? Exato. Imagina isso na nossa realidade, de uma forma simples. Imagina que você está lá terminando os seus estudos, e aí você tem que trabalhar num concurso público para ganhar dinheiro e para se aposentar ali, ter não sei o que lá. Porque a realidade que a ancestralidade trouxe, que a família trouxe, com uma visão limitada, que aquele é um mundo que deve ser traçado daquela forma, vivido daquela forma, para você consumir, para você ter uma família. Então, essa é a caverna, né, na verdade, que traz também na Matrix essa realidade nossa. Então, você só conhece aquilo. E a hora que você sai dali, você expande a sua consciência. Expande a sua consciência, e muitos não acreditam. Se você tentar voltar com a verdade para despertar outras pessoas. Que acontece no mito da caverna, né? Quando o cara tenta voltar e falar para as pessoas que aquilo é uma ilusão e que a realidade está lá fora, é a questão que pensa que aquele cara tá maluco, né? Que a realidade é só aquilo que ele vê ali. Agora vai chegar e falar para uma pessoa assim, cara, esse é só o seu corpo e mente aqui perecível, meu. Não existe. Existe um plano eterno ali, cara, então... É muito mais interessante, né? Você prefere uma vida finita
em acreditar que é só isso daqui? Ou você prefere acreditar na hipótese de uma vida infinita e ilimitada? É um questionamento muito profundo que a gente consegue absorver ali dentro do primeiro filme, da trilogia toda, né? Outra questão também que dá para trazer uma conexão, que é a roda de Sansara, que é uma sequência infinita de causa e efeito, que é mostrada também no filme, né? Dentro da Matrix, assemelha esse conceito da Sansara porque ensina que o mundo em que os humanos vivem é constituído a partir das projeções sensoriais. De novo, a questão do mito da caverna. Então, um conto budista, né, sobre a roda de Sansara e a associação do mito da caverna de Platão, que são totalmente distantes um do outro, mas ao mesmo tempo falam da mesma coisa. A questão também da roda de Sansara, que eu acho interessante trazer, é que no filme eles trazem essa ideia de karma e reencarnação, que é expressa pelo oráculo, né? Pelo oráculo. Que Neo, quando ela disse pro Neo que ele não era o escolhido, que talvez fosse numa outra vida, então traz essa questão também, né? Da encarnação. O que acontece com o Neo? Ele acaba morrendo, né, no combate, que é justamente a transição dele para consciência mais elevada, que agora ele não é mais. Ele deixa de ser Thomas Anderson para ser Neo, para ser sua essência. É a morte do ego, né? Morte do ego. Outra questão interessante para trazer é sobre Zion, que é o lugar que os despertos vivem, que está perto do Sol central, né, perto do centro da Terra. E Zion significa, né, na Bíblia, que a gente pode ver muito, Sião, que é a cidade prometida. É o local onde tem o Templo de Salomão, que representa a sabedoria, né? Salomão foi um grande ícone da sabedoria, um dos homens mais sábios que existiram. E Zion fica perto do centro magnético da Terra, que se alimentava da energia da Terra, que tem a simbologia do Sol central, da essência do nosso interior, que traz essa questão, né, do interior da caverna. E outra coisa legal também, por ser uma cidade subterrânea e representa essa caverna, que foi o lugar que muitas tradições foram buscar a iluminação, né? Quantos monges não foram para dentro da caverna para ficar meditando dias e dias e encontrar a iluminação? E uma coisa que eu lembrei até, né, em vários momentos do filme, até quando o Neo vai se encontrar com o oráculo, ele olha para aquela plaquinha ali, né? Que tá escrito em latim lá, né? Mas é conhece-te a ti mesmo. Que é uma frase de Sócrates. Que é o autoconhecimento, galera. É isso que a gente fica aqui cutucando, provocando. Autoconhecimento. Olha pro seu interior. Por isso que o Tribe Zen existe. Olha só, analogia com o Tribe Zen. O Tribe Zen existe para falar de autoconhecimento, para trazer coisas sobre corpo, mente e espírito, só que de uma forma mais jovem, uma mídia moderna, que é o podcast, trazendo músicas até eletrônicas, uma roupagem, embalagem mais interessante para trazer um público, o interesse de um público diferente também, que está começando a falar, peraí, de repente eu não quero escutar de alguém um pouco mais tradicional, mas são mídias diferentes que podem despertar públicos diferentes, assim como o Matrix fez a sua parte de ser um blockbuster que traz informações muito profundas, assim como livros também trazem histórias, filmes, músicas e tudo mais. A gente está contribuindo para um despertar, com uma migalhinha nossa aqui, com uma contribuição ali, né? Sim. Isso que é o interessante. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Uma questão também, um ponto bem fatídico do filme, que todo mundo fala, qual a sua escolha, né? Aquela questão de que a gente tem o livre-arbítrio em fazer as nossas escolhas. E o Morpheus, ele fala que não tem como explicar o que é a Matrix, tem que ver por si mesmo, né? Essa analogia que a gente falou há pouco, é exatamente isso. Não tem como te passar esse conhecimento se você não passar por isso internamente. A resposta vem de dentro. Então, se você tá, às vezes, consumindo algum conteúdo e não bateu ainda, sabe? Não veio aquela resposta, não conectou, tudo bem, é um processo, galera. A gente tem muitos processos na vida. Então, quando a gente fala de despertar, quando a gente fala de outros assuntos nesse sentido, se você não conectou com uma coisa ou outra, é um processo. Mantenha-se aberto, disposto a investigar. Só Sim. isso. Para todo mundo chega esse momento de despertar, né? Às vezes muito tarde, às vezes mais cedo. E uma coisa interessante também que o Morpheus, né, como um guia ali pro Neo,
ele fala, né, você tem que conhecer por você mesmo. E tem uma frase muito famosa que está no livro de João, se eu não me engano, que fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, que é em questão de Jesus Cristo. Ele fala que quando você conhece a verdade, você encontra a liberdade, né, do seu ser, da sua essência, da sua autenticidade. Então, acho que vai muito dessa questão também. Uma outra coisa que eu queria puxar ainda antes da gente fechar esse contexto, que é o seguinte, é a questão da zona de conforto. Como fica claro, até pelo personagem do Cypher, que é um personagem que trai, né? Desde o começo, se você for analisar com calma, quando os agentes já estão atrás da Trinity, você vê que alguém delatou. E depois ele também faz negociação com o Smith, né? Com as máquinas, porque ele quer viver no mundo da Matrix. Porque ele prefere comer um bife suculento do que aquela gororoba lá que eles comem em Zion. Sim. Que é um sistema até de pobreza, né? De escassez até, né? Mas existe isso, né? Da zona de conforto. Muita gente prefere estar na zona de conforto, acreditar nessa realidade, não pensar tanto, né? Dizem a ignorância é uma bênção, né? Existe esse termo. Temos um trato, Sr. Reagan? Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de 9 anos, sabe o que eu percebo? A ignorância é uma bênção. Essa galera que tá na zona de conforto, tá errado. Tá tudo bem. São processos. Cada um no seu processo, cada um no seu ciclo. E a gente tem que entender isso. A gente não tem que julgar. E é muito comum hoje em dia a gente chegar para uma pessoa e perguntar: o que existe, na verdade? O mundo real, o mundo material ou o mundo espiritual? Ela vai falar que é o mundo material, porque é o mundo que ela vê, que ela pode pegar, né? Vai Exato. de novo aquela questão dos sentidos. E o mundo espiritual não existe porque ainda não foi comprovado, né? A gente precisa ainda das provas científicas para falar que existe algo além disso tudo, né? Quando a gente fala de energia, é algo absurdo. Mas o Wi-Fi, que você não vê, mas ele funciona... Beleza, né? O nosso próprio cérebro, né? As conexões neurais são feitas como se fosse um Wi-Fi, né? Não precisa estar conectado, colado para funcionar. É incrível, é incrível. Outra referência interessante, que é ao mito da caverna, é que quando o Neo acorda, né? Ele fala pro Morpheus que os olhos dele doem, né? O que está fazendo? Os músculos se atrofiaram, estamos reconstruindo. Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou. Nossa, essa frase é perfeita, porque é como se você agora despertasse a sua consciência, expandiu a sua consciência. E aí você começa a enxergar as coisas com mais sentido. E aí você nunca usou os seus olhos. É isso que o Morpheus fala pro Neo. Dói despertar é doloroso. Porque você nunca usou os seus olhos de verdade. E é isso que acontece. A gente nunca usou a nossa percepção de verdade. É o que acontece no Mindfulness. Quando a gente vai caminhar, fazer um Mindful Walking ou Mindful Eating, que vai fazer coisas ordinárias do dia a dia de uma forma diferente, de uma percepção diferente, e você fez isso pela primeira vez, como se fosse a primeira vez. Sim, e a referência com o mito da caverna sobre essa questão é quando o homem sai da caverna e ele vê o sol de verdade, ele vê a luz, né? E a luz, ela representa o conhecimento, né? Também, que a gente pode associar. Outra questão interessante é sobre o oráculo. Oráculo, né, na etimologia da palavra, significa pequena boca, pequena saída onde entra a luz da caverna, que é aquela vozinha interna, né, que te leva para fora da caverna, aquela vozinha interna que faz você questionar e se inconformar com a realidade que a gente vive, né? Que para sair da escuridão, a gente precisa manifestar a nossa essência no mundo. Outra analogia que vale a pena a gente citar aqui também é aquele lance que Morpheus fala pra Neo: eu posso te levar até a porta, mas você tem que atravessar. Que é a autorresponsabilidade também, né? Você desperta, mas você tem que buscar o caminho sozinho. É preciso ter ação também. Não adianta só você estudar, pensar, investigar, mas a ação
é algo que precisa ser feita, e nem sempre a verdade ela é maravilhosa, confortável, bonita, como já foi citado no episódio 1. Ele fala até isso: eu te ofereço a verdade, nada mais que a verdade, porque ele já tá falando que assim, pode não ser bonito, pode não ser confortável, pode ser que você vai cair numa nave podre com roupas de mendigo comendo gororobas. É verdade, mingau. Eu não disse que seria fácil, Neil. Disse que seria verdade. Outra questão que eu acho interessante trazer esse ponto e reforçar, né? A gente tá aqui no Tribe Zen trazendo todas essas questões de autoconhecimento também, como o Lucas já falou, que é aquela questão, quando a gente desperta, né? O ser que desperta, ele tem a missão de libertar os demais. Aqueles que estão prontos para acordar, eles se sentem colhidos pelas pessoas que estão semeando esse tipo de conhecimento. É verdade. E não há sentido também se a gente despertar sozinho, né? Tem aquela frase que até o último ser da Terra não esteja livre, a Terra não será liberta. Então, não há sentido. O ser humano, ele precisa do coletivo, desse senso de fraternidade. Por isso, o homem, no mito da caverna, volta para tentar salvar os seus semelhantes, assim como Morpheus e Trinity acordam as outras pessoas que ainda estão na Matrix. Essa é uma questão legal que já trouxeram pra gente no nosso Instagram do Tribe Zen, que é o seguinte: a partir do momento que você começa a se conectar com essas percepções mais sutis, aí vem uma certa catarse na vida, que é assim, você começa a se desconectar do antigo para se conectar com o novo. Isso você pode passar um sentimento um pouco pesado, assim, de solidão, talvez, que você vai descobrir posteriormente que a solitude vai te fazer muito bem. Mas o que eu quero dizer com isso, né, conectando isso com o que a Sol trouxe, é que muitas vezes isso é um processo natural, e confia, porque você vai se conectar com as frequências que também estão vibrando nessa mesma frequência, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo propósito. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a Sol. No momento que a gente se sentiu, que a gente já conhece. Quando a gente se sentiu sozinho e falou, a gente não se encaixa mais aqui, e agora? Caramba, e agora? Só que de repente, quando você confia, tudo confia acontece. E passa a trabalhar seu interior, porque quando você trabalha o seu interior e você vai se tornando cada vez mais completo, você vai atrair pessoas que vão estar na mesma frequência, como o Lucas já disse, né? E a questão que o Morpheus traz uma frase muito interessante também, que cedo ou tarde você vai perceber que a diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho é muito diferente. Então, é aquela questão, nós trazemos todo esse embasamento, a gente gosta muito de estudar, mas a gente tem que ter uma coerência desse conhecimento com o nosso viver, né? Quando o nosso corpo perecer, já era. Então, quer dizer, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. A conta não fecha. E até mesmo o conhecimento, né? Ele não nos pertence. A gente precisa espalhar. A gente é um veículo. A gente precisa semear esse conhecimento que a gente tem se dedicado. Pensem nisso. Né? O Tribe Zen está fazendo isso dessa forma. Se você é um professor, está fazendo. Se você tem a sua profissão, você faz também. Você contribui com um todo. E quando você aprende que o servir, que a gente vê em muitas religiões, em muitos conceitos diferentes, não é um servir cego para ganhar pontos para um plano superior. Não, você serve porque você sabe que você é um com o todo. Esse é o conceito de servir. O que eu faço para o outro, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Cara, isso é muito legal. Eu achei um bom tema para a gente fechar esse papo, né? E só contextualizar com o fim do filme. Thomas Anderson precisava morrer para que ele tomasse consciência da verdadeira realidade, né? Da sua essência. E naquele momento que ele morre ali no confronto com o agente Smith, o que acontece? Ele volta, ele começa a compreender aquele espaço que é a Matrix. Isso, que ali, não é real, é uma ilusão. Ele compreende e ali ele tem controle. Renascer, né? Estou tentando soltar a sua mente, Neil, mas só posso lhe mostrar a porta. É você quem tem que atravessá-la. Uma coisa legal pra gente trazer é que ele lembra daquela coisa que o Morpheus fala, que se dá muita ênfase nas leis herméticas, que o universo é mental. Então ele entende que ali a Matrix não existe. Ela é mental. Não pense que é. Saiba que é.
Então, se ele acreditar que naquele momento ele não morreu, ele pôde voltar e derrotar o colher. vilão. É o conceito da colher. Não existe uma colher, né? Não há colher. Porque é simplesmente na mente. Essa frase é muito legal, essa cena é muito legal, icônica, que nos faz refletir, levar adiante essa mensagem que, cara, tudo é possível. Vocês já sabem que na nossa realidade existem curas milagrosas, existem pessoas que entortam facão no pescoço. Tem tanta coisa, cara, porque a limitação tá na mente, na verdade. Sim. A mente pode ser tanto uma prisão, quanto também pode ser a chave para você se libertar. Não tente dobrar a colher. Não vai ser possível. Em vez disso, tente apenas perceber a verdade. Que verdade? Não há colher. Não há colher? Então verá que não é a colher que se dobra, apenas você. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribezen.com.br/VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/VIP. Agora eu vou falar com vocês, ouvintes, que é o seguinte: eu quero saber de vocês. O que vocês entenderam além disso no filme Matrix? Qual foi a sua interpretação diferente do que a gente trouxe aqui ou que a gente não abordou aqui? Queremos saber a sua opinião. Verdade. Deixe suas opiniões aí, galera. E marcar a gente no Instagram, TribeZen, ou mandar um e-mail para contato@tribezen.com.br e a gente continua esse papo. Lembrando que temos uma comunidade VIP e lá a gente continua o papo falando um pouco mais da ligação com a segunda parte e a terceira parte dessa trilogia. Sim, vai ter episódios especiais. É isso aí. Então, valeu, até a próxima. Valeu, galera, até mais. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Falha no sistema. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo. Sem você. Um mundo sem regras nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.